Nós vamos ter um período de oração muito especial. Antes eu tenho uma palavra para falar com você. Deus tem nos orientado para esses dias especiais aqui, esses dias de propósito. E eu sei que coisas poderosas, coisas extraordinárias estão acontecendo e também vão acontecer. Deus me deu o Salmo 35, ele é um salmo poderoso e ele é um salmo também libertador para a nossa vida. Então, nós vamos perceber que existem duas principais coisas. Existem outras, mas existem duas principais coisas que podem atrapalhar o emocional, podem atrapalhar também a prosperidade, né, de uma pessoa. Duas principais coisas que atrapalham a prosperidade, que atrapalham também a saúde emocional, né? Eu não sei o que aconteceu com você, se algo afetou o seu emocional ou se algo afetou a sua prosperidade, né? Mas o que eu sei é que enquanto nós oramos aqui, Deus ele vai destruir todo o mal e Deus vai fortalecer o seu emocional. Deus também vai restaurar, ele pode restaurar e ele vai restaurar a sua prosperidade. Tanto as emoções como uma vida próspera, né? Isso é vontade de Deus para a nossa vida. E Deus ele estava me confirmando sobre saúde emocional e sobre prosperidade de uma forma sobrenatural. Para começar o propósito aqui de oração, Deus me confirmou sobre isso, né? E também hoje, Deus estava enfatizando para mim que muitas vezes por causa das injustiças, o inimigo consegue roubar, né, a prosperidade de alguém. E Deus estava enfatizando isso para mim, que muitas vezes não é sobre as pessoas em primeiro lugar, mas o inimigo coloca um sentimento de inveja, né, que muitas vezes é espiritual, que isso trabalha contra a nossa prosperidade. Agora, quando nós oramos, alguém precisa entender, quando nós oramos, Deus destrói todo o poderio das trevas contra a nossa vida. Então, José foi vendido pelos seus irmãos por inveja e aquilo afetou a vida dele. Então, realmente, a inveja tem um poder, né? Até tem certo poder de influenciar e de prejudicar a vida de uma pessoa. Mas quando a gente ora, Deus ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória contra todo sentimento ruim em relação a nós. E também, quando nós oramos, Deus cuida da nossa mentalidade. Muitos de nós não somos afetados por causa de uma injustiça ou por causa da inveja somente. Nós somos afetados porque deixamos de crer no que a Bíblia diz sobre prosperidade. A Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora, eu não sei o que afetou o seu emocional ou a sua vida próspera com Deus, sabe? Eu não sei o que tirou a sua paz, eu não sei o que tem te prejudicado, mas o que eu sei é que nesse propósito de oração, Deus vai fortalecer o seu emocional e Deus está liberando prosperidade sobre a sua vida. Sabe, aqui no Salmo 35, versículo 1 diz: ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. E no versículo 2 diz: embraça o escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados.
os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio. É o salmista dizendo, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venham sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. É um salmo forte. Quando Deus me deu, eu não necessariamente me lembrava dessa primeira parte, né? Mas Deus me deu de uma forma sobrenatural. E alguém veio me contar uma história esses tempos. Ela estava contando que nos momentos que ela estava passando por maior dificuldade emocional, ela não estava bem emocionalmente, então até o semblante caído, uma tristeza, ela estava, essa pessoa que me contou essa história, ela estava muito mal. E pessoas ali próximo dela, aquelas pessoas, elas estavam rindo dela, ela estava vivendo os piores dias da vida dela. E tinham pessoas que estavam rindo, até zombando, né? Zombando fora ali da presença dela, mas estavam zombando dela. E realmente isso pode gerar um sentimento de uma injustiça muito grande, na verdade. Agora, o nosso negócio é com Deus e não é com os homens, né? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre ter um coração de perdão, mas também termos oração e termos também atitudes guiadas por Deus. Eu não creio que Deus quer que você seja chacota de ninguém. Deus não quer que você seja envergonhado nem envergonhada. Quem quer isso é Satanás, na verdade. Então, nós vamos orar aqui hoje e Deus ele vai trazer a restauração das suas emoções, a restauração da sua prosperidade. E Deus também quer nos dar uma mentalidade de abundância. Eu preparei algo para falar com vocês aqui, até agora não falei, né? Olha só, devia ter entrado antes, porque até agora não falei. Deus está me inspirando a falar essas palavras aqui. Não importa se algo te entristeceu ou se alguém te menospreza, sabe? Isso não interessa. O que importa, o que importa é que Deus, o seu negócio é com Deus e Deus vai mudar a sua história financeira. Deus ele vai mudar a sua história emocional. Deus vai mudar a história da sua vida. Nós vemos o exemplo de José, que enfrentou injustiças quando foi vendido como escravo, foi preso injustamente, né? E ele não deixou que aquelas circunstâncias definissem o valor dele, pois ele sabia que Deus estava com ele, sabe? E Deus ele é poderoso o suficiente para te guiar, para nos guiar, para tirar de qualquer situação. Quando a gente enfrenta injustiças, isso pode afetar a nossa reputação, isso pode afetar a maneira, o que as pessoas pensam de nós, mas isso não muda quem nós realmente somos. Deus sabe quem você é e Deus também vai restaurar a sua reputação. Eu vi o Senhor dizendo que Deus vai restaurar a reputação de pessoas que foram injustiçadas. E antes de eu entrar aqui, Deus estava falando comigo também que por causa das injustiças, por causa de um espírito de inveja, o inimigo conseguiu roubar a prosperidade de pessoas que estão aqui. Tem pessoas que, infelizmente, não querem nos ver crescer, nos ver avançar e nos ver prosperar. E eles não se contentam com o sentimento, mas eles começam a trabalhar contra. Enquanto a inveja é só um sentimento, já é ruim, mas até que vai. Mas quando uma pessoa ela está tão tomada por um espírito demoníaco da inveja, então ela começa a trabalhar contra nós, contra a nossa prosperidade, contra o nosso crescimento, contra o fluir
de Deus através da nossa vida. Então, como resolver isso? Quando você ora, Deus defende você. Você viu aqui o salmista fazendo uma oração. Se tem alguém na Bíblia que sabia orar, era Davi, né? Então, nós precisamos, aprender a orar. E eu vejo, na verdade, Davi orando ousadamente. Hoje, quando a gente vai orar, a gente toma um cuidado com algumas coisas para não desagradar o coração de Deus. Mas Davi, por exemplo, no Salmo 35, versículo 4, ele diz: sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Isso me lembra do que Deus falou para Abraão. Deus fala assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é muito forte, né, para nós hoje. Então, as injustiças, elas podem parecer barreiras barreiras intransponíveis, né? Mas quando nós oramos, Deus, ele tem as maneiras de resolver, e Deus vai resolver toda a injustiça que tem acontecido na sua história. Então, a falta também da mentalidade, tem pessoas que se aceitam, se acostumam com uma mentalidade errada, achando que Deus é só o Deus do suficiente, né? E no deserto, Deus só liberava para eles o suficiente. Então, todos nós passamos por tempos de deserto, tempos de provações, mas também existe o tempo da abundância. Eu creio que todo crente tem reservado para ele um tempo de abundância, um tempo de um refrigério. Está chegando um tempo que você não vai ter só o suficiente, mas você vai ter mais do que o suficiente. Na sua vida espiritual, você vai ter mais que o suficiente. Você vai ter um entendimento, não só para você, mas para ajudar os outros. Na sua vida emocional, Deus vai te dar saúde emocional. Na sua vida financeira, Deus também permite tempos de deserto, tempos de prova, mas você vai ter o tempo do mais do que o suficiente, onde você vai ter o suficiente para você e mais do que o suficiente para você, na verdade, e também vai poder ser generoso, né? Não que quando você não tenha muito, você não pode ser generoso. Você pode. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Mas está chegando um tempo que Deus vai te dar tanto, que você vai ter para compartilhar de uma maneira maior, de uma maneira especial, com pessoas que Deus colocar no seu coração. E com a obra de Deus, com o reino de Deus aqui na terra. Então a primeira coisa, toda injustiça que tenha sido feita contra você, nesse tempo de oração, Deus vai fazer justiça nesse propósito de oração. Nós estamos em 21 dias, se você puder estar em jejum, da meia-noite ao meio-dia, ou das 6 da tarde às 6 da manhã, né? Isso seria muito bom. Um jejum na água, se você puder, né? Agora, nós vamos orar, né? E a oração, ela é a chave para vencer as injustiças e para alcançarmos a justiça de Deus. No versículo 24 e 25, olha o que diz: julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça, e não se alegrem de mim, e não se alegrem de mim, né? Então Davi aqui está clamando pela justiça de Deus, e dizendo, nos mostrando que Deus, ele tem o poder de fazer justiça por nós. É uma palavra muitas vezes forte para nós, né? Mas se Deus está nos direcionando para isso, eu creio que Deus está agindo assim. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, acabamos com ele. Envergonham-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Então,
Eu creio que nesses dias Deus ele vai confundir, Deus vai decepcionar. Deus vai decepcionar os nossos inimigos. Os nossos inimigos que às vezes deram espaço para o mal entrar no coração deles. E Deus vai fazer grandes coisas. Vai mostrar que Ele é Deus na nossa história, em nome de Jesus. Então, nós não precisamos nos autodefender, mas nós precisamos orar e confiar em Deus. Eu lembro que uma vez, alguém contou para mim, tentou se defender. Pensou em se defender, mas Deus falou, não, você vai fazer assim e assim. E Deus levantou alguém para defender aquela pessoa, sabe? Sempre que nós confiamos, Deus se levanta para nos defender. Eu lembro que, na minha própria vida também, quando aconteceu algo, Deus me revelou toda a história antes de acontecer. Depois Deus me revelou exatamente a cena. Eu entrei num filme com Deus. E Deus me mostrou exatamente as consequências daquilo que tinha acontecido, o que as pessoas estavam falando, que cada uma das pessoas envolvidas estavam falando. E Deus falou comigo que eu precisava confiar na justiça dele. Sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas sabe o que eu acho interessante sobre José, que nós citamos aqui antes? É que depois José, ele teve uma restauração da comunhão com a família dele. Então, você não pode deixar que as injustiças ou coisas que aconteceram com você afetem você, ao ponto de você não estar aberto para o que Deus tem para fazer. Sabe? Deus vai restaurar a comunhão e às vezes Deus vai realmente afastar. Às vezes Deus vai realmente afastar. Mas em situações pontuais, Deus pode restaurar, sim, as relações. Não é verdade? Mas eu quero orar com você. E o inimigo não vai deixar nenhuma acusação contra você. Agora, se é para você também acertar algo com alguém, então pense sobre isso. De repente Deus quer restaurar um relacionamento. Agora de repente Deus fala, não, você só vai orar, vai deixar na minha mão e vai seguir em frente. Vai seguir em frente. Em nome de Jesus. Vamos orar? Olha lá. Sandra, estamos aqui com o seu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Nós estamos em propósito. Nós estamos em propósito de oração. E Deus está fazendo coisa poderosa. Se você está chegando agora, pega a oração do começo. Olha lá. Odila, glória a Deus. Coloca aí se você tem seu pedido de oração. Fabiana. Olha lá. Deus trabalha em parceria conosco. Olha como tem pessoas aqui com discernimento espiritual e coisa poderosa. Olha lá. Nós demonstramos a confiança, agimos com fé, através de nós Deus opera. Olha lá. A espera nos ensina a perseverar e não desistir. Sabe? Se você perseverar, você vence. Eu tenho essa expressão comigo e eu creio que para cada um de nós hoje. Você vai perseverar e você vai vencer em nome de Jesus. Está chegando um tempo de prosperidade, de saúde emocional. Deus tem muita coisa para cumprir na sua vida, inclusive também na sua vida financeira, sobretudo na sua vida espiritual. Deus te trouxe aqui para despertar a sua vida espiritual. Sabe? É tão poderoso quando você ora e Deus acalma você por dentro, em primeiro lugar, É tão poderoso quando você ora e Deus, sabe o que Deus faz? Quando você ora e você vê Deus mudando as coisas. Você vê coisas que eram para dar errado, começando a dar certo. Tem coisa que você acha que deu errado na sua vida. Mas quando você orar, você vai ver que tem um propósito de Deus. Sabe? Tem coisas, isso não está na Bíblia não, mas é uma sabedoria popular. Que fala assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Ok. Eu prefiro pensar que se você ama Deus, tudo coopera para o seu bem. Às vezes Satanás acha que está te prejudicando. E se você não orar, o negócio está sério para você. Se não orar, a coisa pega. Mas quando você ora e quando você está na presença dele,
quando Deus te conhece, quando o mundo espiritual te conhece, sabe? Então, o mundo espiritual tem que respeitar os servos de Deus, sabe? O inimigo está achando que vai fazer bagunça na sua vida. Não, ele tem que respeitar você. Por quê? Não é por causa de você, mas é por causa daquele que habita em você. Sabe, a presença do Espírito Santo age na sua vida agora. O Espírito Santo acabou de me dizer que ele vai começar a tocar pessoas aqui agora. Recebe o toque do Espírito Santo agora. Quando ele te toca, ele fortalece o seu emocional. Quando ele te toca, ele fortalece você para enfrentar as injustiças e vencer. Quando ele te toca, ele começa a mudar a sua mentalidade. Sabe? Que vai embora toda a mentalidade de escassez e venha a mentalidade de abundância, de cuidado de Deus, em nome de Jesus. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está agindo em toda injustiça. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está agindo em toda injustiça agora. Deus está visitando nesse momento de oração. Em todas as situações que você foi injustiçado, você foi injustiçada, Deus está tomando a causa agora, em nome de Jesus. Olha lá, Fabiana, direto da Suíça, glória a Deus. Olha aí, pessoas aqui estão falando, estão sendo tocadas pela presença de Deus. O salmista orou e disse, e começou a clamar por justiça. Nós citamos 3 versículos no primeiro dia e agora declaramos até o versículo 9, e outras citações. Agora, eu quero te orientar a ler o Salmo 35 e nós vamos continuar nesse propósito de oração. Vamos orar. Vamos orar agora. Deus está visitando as causas. 2 coisas que Deus tem feito hoje, Deus tem feito muita coisa aqui. Deus tem feito muita coisa aqui hoje, mas algumas coisas importantes. Deus, ele está visitando toda a injustiça contra você. E Deus também está querendo que você tenha uma mentalidade de abundância, que é o que nós vamos falar nos próximos dias do propósito. Deus quer que você tenha a mentalidade do mais do que o suficiente. Tempos de prova, tempos de deserto são necessários, mas eles precisam acabar, em nome de Jesus. Vai chegar um tempo da abundância, do refrigério, em nome de Jesus. E o que eu preciso fazer? Eu preciso ter essa íntima comunhão com Ele, para não sair do propósito, para não sair da vontade dEle. Eu sempre digo que se Deus começar a te prosperar muito, cada vez mais é necessário você ter uma intimidade com Ele, porque você não é guiado por dinheiro ou por boa situação. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Você está ouvindo isso? E Deus quer que você prospere em tudo, assim como é próspera a sua alma. Assim como a sua alma tem recebido do Espírito de Deus, então Deus quer que você vá bem em todas as coisas. Diz isso lá em 3 João. Vamos orar em nome de Jesus. Você chegou depois, pega a oração do começo, pega essa palavra, que Deus tem coisas poderosas liberadas aqui. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra tem nos dito hoje que o Senhor é um Deus que nos defende, que defende as nossas causas. Pai, o inimigo muitas vezes aproveitou fraqueza de pessoas para nos atingir, para nos prejudicar. E quantas vezes também a nossa mentalidade estava errada, tentamos nos defender, ou coisas aconteceram, mas o Senhor sabe quem realmente te ama. O salmista aqui tem dito sobre serem confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar a nossa vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra nós. E nós oramos aqui, se há alguma injustiça sobre as nossas vidas agora, injustiças que aconteceram ao longo da nossa história, nós apresentamos diante do Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha fazer justiça. Nós te pedimos que o Senhor venha agir agora. Que ainda esse ano o Senhor venha trazer restituição. Aquilo que o inimigo roubou de mentalidade também. Pessoas aqui que
por causa de fortalezas mentais, não creem que o Senhor pode prosperar, que o Senhor pode cuidar, que o Senhor pode dar ideias, força, sabedoria, graça para mudar a história. O Senhor é aquele que sempre nos surpreende. O Senhor é aquele que faz justiça, que prospera, que dá saúde ao seu povo. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, destruir toda a fortaleza espiritual e que nós possamos entender aquilo que está escrito em João 10:10. O ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pai, eu peço que o Senhor visite agora a vida de cada um que está aqui. Sempre que o Senhor quer fazer algo, o Senhor envia uma palavra. Eu sei que o Senhor está enviando essa palavra porque o Senhor está justificando, porque o Senhor está fazendo justiça e porque o Senhor está querendo mudar a mentalidade para trazer uma prosperidade, uma vida abundante sobre cada um que está aqui. Espírito Santo, confirma essa palavra com os sinais. Confirma essa palavra agora com o toque da sua presença, porque o inimigo tem tentado roubar a verdade da sua palavra. E a sua palavra sempre nos diz que quando estamos na sua presença, até podem existir desafios, mas o Senhor tem o prazer de nos abençoar. Nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar por causa da bênção, mas a bênção é consequência. A tua palavra diz que as bênçãos correrão atrás de vocês. Então, nos ajuda a entender que quando nós saímos à frente sendo a bênção, quando nós saímos à frente fazendo aquilo que te agrada, estando na sua presença, o Senhor faz bênçãos virem até nós. Pai, trata o nosso coração a cada dia e nos dê estrutura espiritual, emocional, física para viver o seu propósito e para viver tudo aquilo que o Senhor já tem planejado. Pai, traga alegria nas casas agora, alegria nas famílias agora. Se tem alguém aqui enfermo, eu peço que o Senhor libere o seu poder, uma unção de cura sobre cada um que está aqui. Se você está aqui com alguma enfermidade, ou alguém da sua casa, ou alguém que você tem orado, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui enfermo, Jesus está curando você. E se você está orando por alguém, esse alguém está recebendo do poder do Espírito Santo agora. Olha lá, ó. Agindo eu, quem impedirá? Eu vi alguém escrevendo aqui. Olha lá. Agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo. E Deus está fazendo justiça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus está querendo que você mude a sua mentalidade. Porque o Senhor, olha aqui, olha o que eu estou falando com você nesse final. O Senhor te fará prosperar. Quando você recebe uma palavra como essa, você quer saber como. E eu vou usar o capítulo 1 de Lucas, que diz assim, ó, como isso vai acontecer? Como o Salvador vai nascer dentro de mim? Sabe como? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo vai comunicar no seu espírito. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai te dar sabe aqueles 5 minutos de coragem? Muitas vezes isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai comunicar com você para você fazer algo que vai te abençoar, para você possuir uma promessa que é de Deus para a sua vida, sabe? Deus vai começar a dar alguns minutos, algumas horas, de coragem para pessoas aqui, para você tomar decisão guiada pelo Espírito de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolve agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Que especial. Muitos de nós temos esse desafio,
assim como Maria teve, como o Salvador vai nascer dentro de mim? É o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo, ele pode te dar ideias, forças, e ele pode te fazer prosperar. Escuta bem, eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, que tem uma unção de cura liberada. Tem uma unção de cura, tem uma unção de cura física, e Deus sabe aonde te tocar para te curar emocionalmente, sabe? Eu declaro alegria sobre a sua casa, alegria sobre a sua vida, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Estamos nesse propósito. Se você puder estar, né, em jejum também seria bom. Agora, escuta bem. Nós estamos orando por cura, libertação, salvação, proteção e prosperidade. Sabe? Então Deus está agindo de uma maneira extraordinária, sabe? Deus vai fazer justiça e você vai ver dentro de pouco tempo aí. Você vai ver dentro de pouco tempo mudanças acontecendo na sua história, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Não limita o poder de Deus, não. Se Deus tem te dado um sonho, se Deus tem te dado um sonho, uma visão, Deus está falando aqui para alguém, você viu algo em sonho, ou você viu como se fosse uma imaginação, que muitas vezes é uma visão para aqueles que andam com Deus. Né? Deus está falando, ó, Deus vai fazer cumprir esse sonho, hein? Deus vai fazer cumprir essa visão. Talvez você ache que é impossível demais, que é grande demais para você. Ou uma justiça que Deus vai fazer. Ou Deus te mostrou você em uma condição totalmente diferente. Uma vida próspera. Até financeiramente, como emocionalmente também. Né? Então essa visão é Deus comunicando com você. Não duvida da visão que Deus te deu. Então começa a orar e continua nessa comunhão com Deus. Porque Deus vai chegar um tempo que Deus vai te guiar para essas coisas. Com Deus é assim, primeiro você crê, primeiro você recebe, você vai pela fé primeiro, e sabe o que acontece? Deus te coloca nas condições da vitória. Deus vai tirar alguém aqui das condições da necessidade, das condições da limitação e colocar na condição da vitória. Não espere ver para crer, mas porque você crê, sabe o que acontece? Vai vir ideias sobrenaturais. Eu declaro ideias sobrenaturais chegando para você. Deus está trazendo ideias. Deus está trazendo inspirações. Sabe? Alguém contou para mim esses tempos que quando recebeu uma palavra, nós liberamos uma palavra, Deus falou que ia fazer aquela pessoa prosperar. E sabe o que aconteceu? Ele não sabia como. Esse é o nosso problema. A gente não sabe como e quer entender tudo para receber. Né? E sabe, ele recebeu a palavra. E de repente, num dia tão celestial, num dia tão lindo, Deus deu uma ideia para ele. E nem é a pessoa mais estudada do mundo, né? Mas é uma pessoa que estava conectada com o céu. E sabe o que aconteceu? Deus deu uma ideia que trouxe uma grande prosperidade. Financeira também. Você está vendo? Então não importa aí o que você tem orado, muitas vezes Deus tem colocado um desejo no seu coração, porque Deus quer transformar a sua vida em um testemunho, para dizer que nada limita o poder dele. Se Deus tem te dado um sonho, uma visão sobre algo, então não espere entender tudo para crer. Creia primeiro, que Deus vai te mostrar o caminho de chegar até lá. Alguém está entendendo perfeitamente, em nome de Jesus. Que especial. Se você puder, compartilha com alguém. Fala, vamos entrar no propósito. Deus vai mudar a sua história, sabe? Em nome de Jesus. Pega a oração que eu falei antes também sobre obedecer a Deus. Né? A obediência é muito poderosa. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Tá bom? Olha lá. Glória a Deus. Fabiana, Silmara, Leni. Glória a Deus. Olha lá, Leni no Salmo 91. Em nome de Jesus. Olha lá. Estamos, então, em 21 dias de propósito. 5 da manhã, estamos aqui
oração no Salmo 35 e 19 horas. Nós estamos orando por recuperações divinas. É uma recuperação sobrenatural. Vou estar ao vivo também às 19 horas hoje, tá bom? E às 23 horas, a nossa já tradicional oração da madrugada, né? Você chegou agora, Deus quer falar com você. Pega a oração do começo, agora em nome de Jesus. No primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração falando da obediência a Deus. A gente tem que obedecer do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer, né? Então vou deixar falando sobre isso. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Você que chegou depois aí, Deus te pegou de surpresa. Pega a oração do começo. Até lá.